Paulo escrevia de dentro de uma prisão. Não havia liberdade para caminhar, não havia janela suficiente para ver o horizonte, não havia conforto que justificasse esperança humana. E foi exatamente nesse cenário que ele colocou no papel uma das declarações mais ousadas de toda a literatura sagrada. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele escreve que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Uma frase assim, saída de uma cela, não é otimismo, é revelação. O problema é que a maioria das pessoas lê esse versículo como se fosse um versículo de motivação. Alguém coloca numa caneca, numa moldura de parede, num story de rede social, e o texto vai perdendo camadas, vai ficando raso. O que Paulo escreveu não era um encorajamento genérico para dias difíceis. Era uma afirmação teológica precisa sobre a natureza de Deus e sobre o tipo de relacionamento que ele estabelece com aqueles que creram nele. Cada palavra carrega um peso que a leitura rápida não consegue suportar. A palavra grega usada por Paulo nesse trecho é hiperekperisou. Ela não tem tradução direta para o português, porque a própria língua portuguesa não comporta o que ela quer dizer. É um superlativo sobre um superlativo. Seria algo como acima do acima de tudo, além do além de qualquer medida. Os tradutores chegam perto quando escrevem infinitamente mais. Mas mesmo assim, algo escapa. Paulo escolheu essa palavra de forma deliberada, porque nenhuma expressão comum daria conta do que ele queria comunicar sobre a capacidade de Deus. Ler esse versículo até o fundo é aceitar que a linguagem humana chega ao seu limite diante do que Deus é capaz de fazer. Existe uma tendência humana muito natural de colocar um teto sobre Deus. Não de forma consciente, não com palavras, mas com a maneira como se ora, como se espera, como se interpreta o silêncio divino. As pessoas pedem dentro de um limite que consideram razoável para um ser sobrenatural. Pedem dentro daquilo que já viram Deus fazer por outras pessoas. Pedem dentro do que acreditam merecer. E assim, sem perceber, reduzem a capacidade de Deus ao tamanho da própria experiência. Paulo estava combatendo exatamente esse padrão quando escreveu sobre um Deus que age acima de tudo. No texto original de Efésios, capítulo 3, a expressão acima de tudo não funciona como um exagero retórico. Ela funciona como uma fronteira teológica. Paulo havia passado os 2 primeiros capítulos da carta descrevendo o que Deus já havia feito. Ressuscitou Cristo dos mortos. Assentou-o à direita do Pai, nos ressuscitou junto com Ele, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Tudo isso para que, chegando ao capítulo 3, a doxologia fizesse sentido dentro de um contexto de poder já demonstrado. O acima de tudo não era uma promessa solta. Era a conclusão lógica de tudo o que Deus já havia realizado. Quando Paulo diz que Deus é capaz de fazer acima de tudo o que pedimos ou pensamos, ele está colocando em paralelo 2 faculdades humanas, o pedido e o pensamento. O pedido representa a nossa capacidade de articular desejo. O pensamento representa a nossa capacidade de imaginar possibilidades. E Deus, segundo Paulo, opera acima das 2. Isso significa que não importa qual seja o tamanho do seu pedido, Deus pode dar mais. Não importa qual seja o alcance da sua imaginação, Deus já estava além disso antes mesmo que você começasse a imaginar. A expressão acima de tudo não é hipérbole, é descrição fiel de quem Deus é. A segunda parte de Efésios, capítulo 3, versículo 20, é onde o texto fica mais surpreendente e, ao mesmo tempo, mais mal compreendido. Paulo não diz apenas que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele especifica como, segundo o poder que opera em nós.
Não é um poder externo que desce em momentos especiais. Não é uma força que aparece em cultos de avivamento e depois vai embora. É um poder que opera, que está em ação contínua dentro daquele que crê. A presença do Espírito Santo no crente não é decorativa, é dinâmica. Paulo usa em outros momentos o mesmo vocabulário para descrever esse poder. Em Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, ele ora para que os crentes em Éfeso possam conhecer a suprema grandeza do seu poder para com nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual operou em Cristo quando ressuscitou dos mortos. O poder que ressuscitou Jesus não ficou guardado num cofre celestial depois da Páscoa. Esse mesmo poder foi colocado dentro de cada pessoa que recebeu o Espírito Santo. Isso não é teologia de prosperidade, nem discurso de autoajuda espiritual. É o que Paulo afirma explicitamente. E é o que ele queria que a igreja de Éfeso compreendesse com profundidade. O problema prático disso é que o crente muitas vezes vive abaixo do que possui. Vive como órfão quando é filho. Vive pedindo poder emprestado quando já tem dentro de si o mesmo poder que moveu uma pedra tumular. Paulo, no capítulo 2 de Efésios, já havia estabelecido que o crente foi assentado nos lugares celestiais em Cristo. Isso é posição espiritual, não sentimento emocional. E é dessa posição que o poder opera. Não opera a partir do esforço humano, nem da intensidade da oração, nem da quantidade de jejuns. Ele opera segundo a graça e segundo a fé, e opera agora, no presente, dentro de quem crê. Existe algo que acontece de forma silenciosa na vida espiritual de muitas pessoas. Elas aprendem a pedir pouco para não se decepcionar muito. É um mecanismo de defesa emocional disfarçado de humildade. A lógica parece razoável. Se eu não espero muito, não sofro quando não vem. Mas Paulo não estava descrevendo um Deus que precisa ser poupado das nossas expectativas. Estava descrevendo um Deus cuja capacidade excede qualquer expectativa que possamos formar. Pedir pouco diante desse Deus não é humildade, é desconhecimento de quem Ele é. O próprio Jesus enfrentou esse padrão durante o seu ministério. Em Marcos capítulo 9, versículos 21 ao 24, um pai traz seu filho endemoniado e diz a Jesus: "Se puderes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda." Jesus responde de forma direta: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." A condição não estava no poder de Jesus, estava na fé do Pai. O homem havia chegado com um pedido condicional: "Se puderes." E Jesus inverteu a condição. O limite não era divino, era humano. Não estava na capacidade de Deus agir, mas na capacidade do Pai de crer que Deus agiria. Esse mesmo padrão se repete em toda a narrativa bíblica com uma consistência que não pode ser ignorada. Em João capítulo 11, Marta chega a Jesus depois da morte de Lázaro e diz: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." É um pedido que já chegou tarde, ou pelo menos era o que ela pensava. Ela havia limitado a ação de Jesus à sua presença física e ao tempo que considerava possível para um milagre. Jesus não corrigiu seu luto, respeitou, mas corrigiu seu limite teológico. Porque 4 dias dentro de um túmulo estavam dentro do raio de ação daquele que disse ser a ressurreição e a vida. Os pedidos pequenos nascem de uma teologia pequena. E uma teologia pequena nasce de uma leitura rasa de quem Deus realmente é. Paulo coloca a imaginação dentro da equação de Efésios 3, versículo 20, por um motivo muito preciso. A imaginação é a fronteira mais distante que o ser humano consegue alcançar mentalmente. Você pode pedir aquilo que articula em palavras, mas pode imaginar muito mais do que consegue pedir. A imaginação ultrapassa o vocabulário, ultrapassa a lógica, ultrapassa os padrões conhecidos. E mesmo assim, Deus opera acima dela.
Isso significa que o maior sonho que você já teve, a visão mais grandiosa que já atravessou sua mente num momento de oração intensa, ainda era pequena diante do que Deus é capaz de realizar. Abraão é o exemplo bíblico mais claro disso. Em Gênesis capítulo 15, Deus o leva para fora e manda que ele conte as estrelas. Depois diz: assim será a tua descendência. Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 90. A biologia havia encerrado qualquer possibilidade de geração natural décadas atrás. E Deus não estava pedindo que Abraão imaginasse, estava pedindo que ele cresce além do que qualquer imaginação humana poderia sustentar. A fé que Deus chama para si não é a fé que visualiza o resultado e depois acredita nele. É a fé que se lança no invisível, porque conhece o caráter de quem prometeu. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, descreve: a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Há uma diferença fundamental entre esperança e fé. E Paulo a conhecia bem. A esperança deseja um futuro melhor. A fé age no presente como se esse futuro já fosse realidade. Quando a imaginação humana chega ao seu limite e diz: não há mais nada a ser visualizado aqui, a fé bíblica diz: é exatamente aqui que Deus começa a trabalhar. Efésios 3, versículo 20 não é um convite para imaginar mais. É uma declaração de que Deus já está além do ponto mais distante que sua imaginação consegue alcançar. A fé que esse versículo exige não é maior imaginação, é rendição ao Deus que habita além de toda imaginação. Um dos momentos mais difíceis na vida de fé não é a crise declarada, é o silêncio. É o período em que você orou, esperou, crê e não vê absolutamente nada se mover. Nenhum sinal, nenhuma confirmação, nenhuma mudança visível no cenário. É nesse intervalo que a maioria das pessoas começa a questionar se Deus ouviu, se a promessa ainda vale, se há algo errado com a própria fé. Paulo conhecia esse intervalo. Ele escreveu Efésios de dentro dele. E mesmo assim, afirmou que Deus opera, presente, ativo, contínuo, segundo o poder que age em nós. O livro de Daniel oferece uma das imagens mais reveladoras sobre o que acontece nos bastidores do silêncio divino. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13, um anjo aparece ao profeta depois de 21 dias de jejum e oração. A mensagem que traz é impressionante. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. O pedido foi ouvido no primeiro dia. A resposta estava a caminho desde o primeiro dia. Mas havia uma resistência no plano espiritual que retardou a chegada. Daniel não sabia disso. Do ponto de vista humano, eram 21 dias de silêncio. Do ponto de vista divino, eram 21 dias de movimento intenso. O que esse texto revela é que a ausência de visibilidade não é ausência de ação. Deus não entra em pausa enquanto o ser humano espera. O poder que opera em nós, descrito por Paulo em Efésios, não tem horário de funcionamento nem período de recesso. Ele opera continuamente, muitas vezes em dimensões que os olhos físicos não alcançam e que a compreensão humana não consegue processar. A fé madura não é aquela que precisa ver para continuar crendo. É aquela que aprendeu, pela história de Deus com a humanidade, que o silêncio divino nunca é vazio. É preparação, é movimento, é o intervalo necessário antes de uma manifestação que nenhum pedido humano teria sido suficientemente grande para antecipar. A Bíblia não é um livro de teorias sobre Deus. É um registro de como Deus agiu dentro da história humana, em circunstâncias reais, com pessoas reais, em situações que não tinham saída visível. E quando se lê esse registro com os olhos voltados para Efésios 3, versículo 20, algo impressionante começa a aparecer. Em cada narrativa onde Deus intervém, a intervenção sempre excede o que qualquer personagem havia pedido ou imaginado. Não levemente.
não por uma margem razoável, mas de forma tão desproporcional que os próprios beneficiados ficaram sem palavras para descrever o que haviam recebido. José é um desses casos. Em Gênesis capítulo 37, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata. Passou anos numa prisão egípcia por uma acusação falsa. Se alguém o tivesse perguntado naquele momento qual era o seu pedido, ele provavelmente teria pedido liberdade. Talvez tivesse imaginado um retorno simples à casa de seu pai. Mas Deus não estava trabalhando na direção de um retorno. Estava trabalhando na direção de um trono. Em Gênesis capítulo 41, versículo 40, Faraó coloca José como segundo homem do Egito, com autoridade sobre toda a nação. O que José poderia ter pedido no fundo do poço não chegava perto do destino que Deus já havia traçado a partir daquele mesmo poço. Elias, em 1 Reis capítulo 19, chega ao deserto completamente esgotado, senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Esse foi seu pedido. O fim. Deus não atendeu o pedido. Em vez disso, enviou um anjo 2 vezes para alimentá-lo, e depois o convocou para uma jornada de 40 dias até o Monte Horebe, onde recebeu uma nova missão, a indicação de seu sucessor e a revelação de que havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado o joelho a Baal. O que Elias pediu era o fim de sua história. O que Deus tinha em mente era um novo capítulo que o profeta sequer conseguia imaginar naquele momento de colapso. O pedido mais desesperado de Elias foi respondido com algo infinitamente maior do que o alívio que ele buscava. Paulo não escreveu Efésios 3, versículo 20, dentro de um vácuo espiritual. Ele escreveu dentro de uma carta que aborda com profundidade tanto os privilégios do crente quanto os obstáculos reais que impedem a experiência plena desses privilégios. E quando se lê a carta inteira, fica evidente que o problema nunca está no lado de Deus. A capacidade divina não oscila, não diminui, não tem dia ruim. O que varia é o lado humano da equação, a fé, a rendição, a disposição de operar a partir de uma posição espiritual que muitos crentes possuem, mas poucos habitam de fato. O primeiro obstáculo que Paulo identifica ao longo da carta é a dureza do coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 18, ele descreve pessoas que estão alienadas da vida de Deus por causa da ignorância que há neles pela dureza do seu coração. A dureza não é necessariamente rebeldia declarada. Muitas vezes é simplesmente a recusa inconsciente de deixar que a palavra de Deus remodele a forma como se enxerga a realidade. Um coração endurecido continua orando, continua frequentando a comunidade, continua usando linguagem de fé, mas não permite que a revelação de quem Deus é desafie as conclusões que já formou sobre o que é possível. E enquanto o coração permanece assim, o poder que opera dentro do crente encontra resistência não de fora, mas de dentro. O segundo obstáculo é mais sutil e talvez mais perigoso: a falta de enraizamento no amor de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículos 17 ao 19, Paulo ora especificamente para que os crentes sejam arraigados e fundados no amor, e possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo vem logo antes do versículo 20 por um motivo. A manifestação do poder descrito no versículo 20 está diretamente conectada ao enraizamento descrito nos versículos anteriores. Um crente que não está convicto do amor de Deus por ele, pedirá com desconfiança, imaginará com medo e receberá com surpresa o que deveria receber com naturalidade. O poder opera em plenitude, onde há plena convicção de que Deus age a favor de quem ama. Há uma forma de viver a fé que é completamente diferente da religiosidade comum.
não é mais intensa em termos de esforço, não é mais barulhenta em termos de expressão, não é mais volumosa em termos de atividade. É diferente em termos de dimensão. É uma vida que foi reposicionada internamente, onde o ponto de referência deixou de ser o que é humanamente possível e passou a ser o que é divinamente natural. Paulo viveu nessa dimensão. Não porque era apóstolo, não porque tinha visões e revelações extraordinárias, mas porque havia compreendido algo sobre Deus que reorganizou completamente a sua relação com a realidade. Essa dimensão tem um endereço bíblico muito claro. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo escreve: "Posso tudo naquele que me fortalece." Ele escreveu isso numa prisão sem saber se seria executado ou libertado. Não era uma declaração de poder pessoal, era uma declaração de posição. Ele havia aprendido, como diz no versículo 11 do mesmo capítulo, a estar contente em qualquer estado em que se encontrasse. Contentamento não é resignação. É a prova de que a paz interior não depende das circunstâncias externas, o que só é possível para quem vive a partir de uma dimensão que as circunstâncias não conseguem alcançar. Viver no impossível não é viver em negação da realidade. É viver a partir de uma realidade mais profunda do que a que os olhos enxergam. Efésios 3, versículo 20 termina com uma doxologia. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo não encerrou com um chamado à ação humana, encerrou com um redirecionamento de toda a glória para Deus, porque quando o impossível acontece, quando o poder que opera em nós se manifesta de forma que excede tudo o que pedimos ou imaginamos, a única resposta adequada não é o orgulho de ter crido o suficiente, é o reconhecimento de que Deus fez o que só Deus poderia fazer. Viver na dimensão do impossível é, no fundo, viver numa postura permanente de dependência e admiração diante de um Deus que nunca cabe dentro das nossas expectativas, nunca se esgota nas nossas orações e nunca para de agir muito além do que somos capazes de pedir ou sequer imaginar. Se Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede ou imagina, então a menor coisa que você pode fazer agora é clicar no botão de inscrição, que, convenhamos, está bem ali, esperando, sem te cobrar nada e sem te pedir nenhuma fé especial para isso. Aqui você vai encontrar mais estudos como esse, conteúdos que vão fundo nas Escrituras e que foram feitos para quem quer entender a Bíblia de verdade, sem pressa e sem superficialidade. Ativa o sininho também, porque Deus pode agir além do que você imagina. Mas o algoritmo do YouTube, esse aí precisa de uma forcinha sua.